Olá, minha colega advogada, meu colega advogado, mais uma vez aqui, o Dr. Marcelo Coelho de Souza, através do canal Direito, trazendo para você as nossas jurisprudências dos nossos tribunais de justiça localizados no estado do Rio de Janeiro. Eu que sou um advogado atuante nos principais tribunais de justiça, que é aqui no estado do Rio, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? E, pela minha vasta experiência em sustentações orais, resolvi criar esse canal para trazer para você, colega que milita nas comarcas distantes da capital, por uma questão de logística, não poder comparecer e assistir à evolução e os entendimentos que estão sendo firmados nesses tribunais. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, eu gostaria que você, que ainda não se inscreveu no canal, acessasse o nosso canal, se inscrevesse, desse seu like, para que você possa receber semanalmente as nossas publicações, ok? O caso de hoje é um caso envolvendo direito de família, então eu não vou poder falar abertamente sobre as partes, né? Eu vou falar esposa A e esposa B, né? Que é um caso envolvendo um reconhecimento de união estável, né? A senhora B ingressou com ação em face da senhora A, esposa A, e seu filho, alegando que ela teria vivido por longos 16 anos com o marido da esposa A, né? E criando ali um vínculo conjugal, criando uma entidade familiar, ou seja, uma união estável, e pedindo o reconhecimento, né? E, claro, a sua inclusão nos bens, na partilha, né? No inventário, e além de ser reconhecida também o seu direito ao pensionamento, ou seja, a dividir o pensionamento com a esposa A, né? Ela apresenta como prova pagamentos efetuados pelo esposo da senhora A, feito em sua conta, junta um comprovante de residência que, em tese, comprovaria a existência desse laço conjugal sobre o mesmo teto, e aí constituído um ente familiar, né? E também traz testemunhas. Citados, tanto o filho quanto a esposa A impugnaram veemente as alegações, né? Dizendo o seguinte: se houve alguma relação existente entre o decújo e a senhora B, trata-se de um concubinato impuro que está inserido no artigo 1727 do Código Civil, né? Que não está inserido no direito de família, mas sim nas regras do direito das obrigações. E alega que, ao longo desse período citado pela senhora B, não houve em momento algum o esforço comum para que houvesse a aquisição de bens, né? E não houve nenhuma comprovação da existência desse laço familiar, porque o decújo morava na cidade de Niterói, junto com a esposa A, e ela traz uma quantidade enorme de documentos para provar suas alegações, né? Traz testemunhas, né? E que, se houve alguma coisa, houve apenas um relacionamento esporádico com a senhora B, né? Muito bem. Marcada a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas da senhora B falavam, entre outras coisas, que viam os dois juntos passeando pela cidade de Campos, né? Um chegou a citar que eles eram muito próximos, inclusive quando saíam à rua, o decújo colocava a mão no ombro da senhora B e, segundo a interpretação dessa testemunha, seria suficiente para demonstrar, né, que se tratava de uma união estável. Por outro lado, a senhora A trouxe testemunhas também, dizendo que o decújo morava na cidade de Niterói, traz uma enorme quantidade de documentos demonstrando que ele vivia na cidade de Niterói,
né? Traz até a testemunhas, narra que sempre soube que a esposa A era a companheira do decujus, tanto que quem foi indicado para receber o pensionamento foi a esposa A. Sempre viram os dois compartilhando o mesmo teto, nunca houve separação, e por conta disso não há que se falar no reconhecimento da união estável da senhora B. Mas o juízo da cidade de Campos entendeu de forma diversa que as provas trazidas, testemunhas, foram bem taxativas ao narrar, né, o relacionamento existente, e julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo de forma concomitante, né, a relação existente entre a senhora B e o decujus. Quando ela disse concomitante, é porque ela iria dividir, junto com a esposa A, os mesmos direitos, como se fosse também de uma união estável. E aí houve o recurso, fomos contratados, e um dos pontos da tribuna que eu destaquei, primeiro, se o casamento prevê a união entre duas pessoas e o Código Civil prevê que a união estável é entre duas pessoas, como pode o Poder Judiciário reconhecer de forma concomitante a união estável? Se houvesse algum reconhecimento, seria no campo das obrigações, mas não no campo do direito de família, porque estamos diante do caso clássico do concubinato, previsto no artigo 1727. Né? Se claro, né, que diz, artigo 1727, as relações não eventuais, que era o caso, entre homem e mulher, impedidos de casar, constitui concubinato. Ele era casado com a senhora A, tinha um filho com a senhora A, ele deixou a senhora A como sua dependente junto ao Rei Previdência. Sequer cita o relacionamento existente entre a senhora B. Né? Além desses pontos que eu ataquei, eu chamei a atenção, né, dos desembargadores, que esse processo foi distribuído para a 14ª Câmara Civil, e eu chamei a atenção dos desembargadores ao ponto de que, se o Poder Judiciário legitimar de forma concomitante uma união estável, né, ou seja, um indivíduo tem uma união estável com uma senhora e passa a ter uma união estável com outra senhora ao mesmo tempo, ou seja, de forma concomitante, nós não estamos mais definindo a relação monogâmica, mas sim poligâmica, que não é previsto, né, no nosso ordenamento jurídico. Simples assim. Não vamos ficar estendendo mais o assunto. Eu venho acompanhando esses casos, não é o primeiro caso que eu sustento, eu tive um outro caso já há muito tempo também, em que a amante e aí a concubina, né, do decujus, também requereu a partilha de bens e o reconhecimento da união estável de forma concomitante, e o juízo também naquela oportunidade reconheceu essa união, e novamente a segunda instância do Tribunal de Justiça afastou completamente essa possibilidade. Né? Entendo que, se a pessoa é casada, né, mas ela está separada de fato, não vive sobre o mesmo teto e constitui uma outra família, aí nesse caso eu entendo sim que há uma relação conjugal, há aqui uma união estável, ainda que ele esteja impedido de casar, porque ele não reside sobre o mesmo teto e não constitui mais um ente familiar,
com aquela sua primeira esposa. Ele saiu da sua residência e foi morar com uma segunda pessoa. E aí constituiu um novo laço familiar. Aí tudo bem. Mas é diferente do caso aqui. O caso discutido é que o decújo morava sobre o mesmo teto com a sua esposa, a senhora A, né? Sustentava a casa, tinha o seu filho, pagava as contas do seu filho, e quando ia para outra cidade, né, trabalhar, ele mantinha uma relação ali extraconjugal, mas que não passava disso, tanto que nem residiam sobre o mesmo teto. E o documento apresentado pela senhora B, para dizer que moravam sobre o mesmo teto, na realidade foi um cartão de um clube, né, que nem foi feito. Na realidade, foi uma proposta que foi enviada ao decújo, que nem chegou a se formalizar. E os pagamentos feitos na conta dessa senhora B, foram no máximo 3 pagamentos ao longo de 16 anos. Se você tem uma relação ao longo de 16 anos, 3 pagamentos para comprovar a dependência econômica, francamente, né? Então, os desembargadores foram unânimes ao acolher os argumentos da apelação, reformar integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos, né, porque a sentença de primeiro grau havia acolhido parcialmente os pedidos para reconhecer a união estável de forma concomitante, e aí afastando, né, a relação monogâmica que o direito brasileiro consagra. Se a partir desse momento, né, os tribunais de justiça começarem a dar essas decisões, no meu entender, esdrúxula, com base nesse caso que eu trouxe aqui, nós estamos afastando a sociedade monogâmica, partindo para a poligamia, a sociedade poligâmica. Não há nem o que se discutir. E essa decisão, inclusive, se nós levarmos em consideração, é até uma afronta, porque inclusive no Código Penal, há ali um capítulo que descreve as ações, né, dos crimes perpetrados contra o direito familiar. Temos ali a bigamia, enfim, outros artigos ali, né? Então, assim, se por um lado, né, nós temos o casamento, que é uma questão formalizada pelo Estado, pela lei brasileira, para constituir a união entre duas pessoas. Nós temos o Código Civil, que celebra a união entre duas pessoas, união estável, que não são casadas, mas que vivem sobre o mesmo teto, como se casado fosse, que inclusive essa união pode ser convertida em casamento, né? Nós estamos falando a união entre duas pessoas, mas não uma união entre 3, daqui a pouco vai ser 4, vai ser 5, aonde isso vai parar? A sociedade monogâmica prevista do nosso ordenamento vai desaparecer. E aí partimos para a poligamia. Então, colegas, o caso é esse. A sentença foi reformada, inclusive com ali duríssimas críticas ao juízo de primeiro grau. Os desembargadores fizeram assim votaram e criticaram severamente, né, esses entendimentos, né, e enfim, e afastaram definitivamente essa sentença esdrúxula. Então, colegas, no caso de hoje, como eu disse, eu tive que afastar aqui, né, a qualificação das partes, porque o processo corre em segredo de justiça, né, mas o caso é importante porque eu tenho visto as decisões um pouco complicadas hoje em dia nesse ponto. Então, você que milita, né, no direito de família, ficar atento a essas decisões, né, e para acompanhar a evolução das nossas jurisprudências, ok? Então, o caso de hoje foi esse. Desejo a todos os colegas uma ótima semana e um
bom início. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e dê seu like para receber as nossas publicações, ok?